Olá, bom dia, tudo bem? Um pouco sumido, a gente começou a reestruturar os temas que algumas pessoas estão pedindo, temas diferentes e tal. E tem um assunto que veio à tona nessas últimas semanas, que foi qualidade de prestação de serviço na área de tecnologia, né? Se engloba no geral. E aí a gente estruturou essa semana uma série de lives falando de operações de outsourcing, ou seja, a empresa vai e quer terceirizar, ela toma essa decisão, depois a gente vai falar um pouco como se chega nessa conclusão de terceirizar ou não uma operação de tecnologia, mas de fato, como é que se estrutura do zero uma operação de tecnologia terceirizada? Parte de onde? Por que elas entram em crise? Por que muitos clientes estão insatisfeitos com a prestação de serviço de tecnologia? Existem vários fatores, vários. E hoje eu vou elencar pelo menos uns 3 para a gente começar a bater um papo ao longo dessa semana, mas a primeira coisa vai do alinhamento de expectativa e comunicação com o cliente no processo de venda, aliás, de pré-venda. Quando você senta, existe a demanda, existe um RFP no mercado, tem uma solicitação de proposta, pedindo que seja terceirizado determinado serviço do cliente, muitas vezes a área de pré-vendas entende, lê, ok, beleza, vou desenhar. Desenha o escopo, senta com o cliente, isso é o que deveria ser feito, né? Alinha as expectativas, olha, desse escopo aqui, a entrega que você imagina ter é essa, nesse tempo, nessa qualidade, nesses SLAs, é isso. E, de fato, a área técnica desenha exatamente o que o cliente pediu. Dificilmente alguém da área de pré-vendas vai e coloca uma casca de banana, etc. Mas, no momento que começa o processo de venda, de negociação, aí começam as mágicas. Aí começa a colocar sinergia com time que não tem nada a ver, misturar time de projeto com time de operação, para tentar. Você pode até fazer, desde que caiba, né? Que não é a maioria que é dos casos que acontecem. E começa a criatividade de tentar colocar o elefante dentro de um buraquinho de formiga. E aí começa a dar o pau. Mas o pau não vai dar aí, porque o cliente coloca um target de orçamento, o fornecedor vai lá com toda a sua criatividade e vai fazer caber com inúmeras sinergias e criatividades e desenhos mirabolantes. E eu só quero deixar um parênteses aqui, que eu estive boa parte do meu tempo da minha carreira prestando esse tipo de serviço e uma parte, e atual, tomando esse tipo de serviço. Então, de fato, eu não entendo aqui como arrogância, eu conheço os dois lados. E bem, inclusive. Porque quando as operações em algumas empresas que eu passei entravam em crise, eu era uma das pessoas que entrava para liderar e tirar a operação de crise. Então, o que eu vou colocar aqui nessas lives dessa semana são fatos que aconteceram no dia a dia das operações de tecnologia que eu toquei. E a gente vai soltar um preparatório gratuito
para gestores que querem entrar, quer dizer, pessoas que querem entrar nessa área para tocar projetos e operações de tecnologia, um curso de formação desses caras, e um curso de aperfeiçoamento para quem já está na área, para não cair na cilada. Beleza? Mas voltando, e a hora que começa o processo de venda, que começam essas criatividades de sinergia, e tira, e cola, e etc., que ali começa a causa dos problemas que vão acontecer lá na frente na operação. E por que isso acontece isso? Porque o cliente tem um target de grana, um escopo de serviço, e o prestador de serviço, para não perder o negócio, ele entra lá e queima o preço. E ele já sabe, velho, que não é da pau. Ele já sabe. Ele vai lá e rasga o preço para poder comprar. É óbvio que é muito difícil sentar do lado do cliente e ajudar o cara a desenhar. E muitas vezes ele não tem a noção de que aquele escopo custa aquele dinheiro. Tem muitos CIO que conhece, mas tem muitos que não. E tudo bem, entendeu? Ele não sabe quanto aquele serviço que ele está pedindo quanto aquele serviço que ele está pedindo, quanto dinheiro precisa. Então, fechou o projeto, fechou a operação de terceirização, tem um processo de passagem de bastão. Isso é um negócio que eu sou muito contra, que é deixar isolado o delivery da pré-venda. Aí tem esse descolamento. Para mim, tem que ter gente do delivery ajudando no processo de pré-venda. E esse cara de processo de pré-venda vai ser o cara que vai compor parte da equipe da operação. Vai dar pau? Vai, mas a chance de dar é muito menor, porque ele sentou nessa cadeira que ajudou a desenhar. Então, passou esse processo de pré-venda e começou a passagem de bastão. Vamos supor que não existe esse ato, quer dizer, existe esse ato entre as duas áreas. E fizeram a passagem de bastão. A hora que delivery assume, ele já sabe que vai dar merda. Primeiro tem as brigas internas para essa passagem de bastão. E ele já sabe que vai dar ruim. E muitas vezes eles são forçados a assumir e vai para a guerra e tenta desentortar o parafuso lá dentro da operação. Quando o cliente começa a receber esse serviço, o processo de transição, de assumir o serviço e entender, isso aí, para mim, de 3 a 6 meses. Até lá, o cliente vai entender que aquilo é assim mesmo. Ele vai reclamar? Vai. Vai falar que o serviço piorou? Vai. Mas até então, o vencedor tem álibi ainda, tem crédito para falar que a operação está sendo estruturada. Mas passou esse tempo, a gente começa a perceber que aquilo é aquilo mesmo. São todas as operações que acontece isso? Não. Não. Vai depender muito da habilidade do gestor de negociar, de ter a equipe na mão, de ter o financeiro na mão, de conhecer minimamente parte técnica. Tem gente que vai me falar que, não, o gestor não precisa entender parte técnica.
Precisa sim, precisa, para poder discutir minimamente sobre o tema. O cara é de moda e vai cair lá dentro da área técnica. Se ele não estudar minimamente, ele não vai saber. Não é que não possa, mas tem que estudar. E aí o cliente percebe que o que ele comprou não é aquilo que ele está recebendo. Aí começam os atritos. Aí começam as brigas de operação e logo ela vai entrar em crise. Logo. E aí o cliente começa a colocar multa por conta de não atingimento de SLAs, qualidade do serviço começa a cair, ele viu que a equipe que foi colocada não tem um nível de senioridade que ele tinha pedido, os problemas começam a aparecer, o gestor despreparado, não sabe se é de começo de passar um cabelo, e aí o fim é um só. Eu romper o contrato. Mas como é que esse negócio pode ser estruturado antes que esse problema venha para a mesa e ele entre num nível de criticidade que você não consegue resolver? O gestor experiente, na hora que ele pega a proposta na mão, ele olha a equipe que ele está construindo, ou que ele já tem, já vem pronta, diz, olha, a equipe é essa e a proposta é essa. Esse é o cenário. Um outro cenário, olha, a proposta está aqui, monta aqui. Vamos pegar o primeiro. A proposta está aqui, a equipe está aqui. Ele olha isso, ele sabe que não vai conseguir entregar. Nós temos que estar desalocando recursos de outras operações para colocar, que já estão acabando, para colocar nessa operação aqui. Ele olha, ele sabe o nível de senioridade que ele vai entrevistar, ele vai sentir o nível de conhecimento das pessoas que estão assistindo. Mas a empresa vai lá e fala para ele que a equipe que ele tem é essa. Ele vai ter que tirar caldo dessa. Dá para reverter numa situação dessa? Acho que 50%, na minha opinião. Porque se o nível de criticidade da operação e o nível de complexidade for muito alto, e se tem um nível de senioridade muito baixo, vai dar ruim. É fato. Vai dar ruim. Então, a primeira dica que eu posso dar é bom entendimento do escopo e um bom alinhamento de expectativa. E ter uma comunicação frequente no momento de transição do cliente, para assumir a operação. Muitas vezes, se assume a operação de um fornecedor que está saindo, que por sorte você pode absorver os recursos. Isso minimiza o nível do problema. As pessoas já conhecem, já estão lá dentro. Isso não significa que as pessoas lá são ruins. São duas coisas diferentes. Mas se esse único mecanismo que você tem, aproveita que o solavanco da empresa A para o B vai ser muito menor. Um bom nível de conhecimento você já vai ter dentro da operação. Fato 2. Estruturar a camada, segunda linha da gestão da operação, muito boa. Gaste tempo, entreviste, coloque pessoas boas ali. É ali que vai fazer a diferença no momento onde você está olhando o problema A, está acontecendo o problema B em uma outra área dentro do guarda-chuva da operação, e você tem uma pessoa forte ali para te representar nos momentos de crise.
Operação terceirizada, ela é quente demais. E a posição de gestão, ela é finita. É finita. Tem um nível de desgaste de relação muito grande. Eu costumo dizer que vai de 18 a 24 meses, no limite. Você tem que trocar. E não é que é ruim, é saudável. É a pessoa que vai entrar lá, vai entrar com outra visão, vai propor outras coisas, que a gestão passada já estava cansada já de olhar, e desgastada já, politicamente, por exemplo. Então, essa segunda linha na camada de gestão, gaste tempo nela para estruturar. Traga pessoas boas, não traga amigos, traga gente de confiança. Traga pessoas que você conhece no mercado, que já deram resultado em outro lugar. Ponto 2, equipe técnica é outra coisa. Se você assumiu uma equipe técnica do fornecedor anterior, avalie. Pegue o feedback do cliente. Ah, mas o cliente contratou o serviço, não contratou o body shop. Dane-se. Você vai estar dentro da cozinha do cliente. Você tem que estar alinhado com ele. É igual uma pessoa que presta serviço na sua casa de limpeza. Ela chega lá, tirou o quadro da sala e colocou na área de serviço. É isso. Ou sempre tem que ter uma rotina de conversa, de alinhamento com o cliente. Sempre. Outro ponto importante. Essa camada técnica, você precisa avaliar rapidamente. Porque ela que vai sustentar o dia a dia. Quando der uma crise, quando der um problema, resolver rápido e restabelecer o ambiente rápido. Que problema vai dar? A diferença é o tempo de resposta que você dá e o nível de solução que você dá. Assumir uma operação, você tem que ter minimamente indicadores básicos de prestação de serviço. Não só indicadores de disponibilidade, de performance. Eu gosto muito mais de ter indicadores do NPS, por exemplo, pesquisa, de fato, onde o cliente coloca o coração a serviço e escreve. E aí você pega todo aquele amaranhado e começa a trabalhar e atuar. Porque uma coisa é você bater 100% de SLA. Outra coisa é o nível de serviço e a expectativa que o cliente espera, que é abstrato. Você tem que estar junto com ele. E ter reuniões diárias com dele e semanais da operação com o seu cliente. Cara, isso é importantíssimo para alinhamento de expectativa e reduzir a possibilidade de uma operação entrar em crise. Essas lives, por fim, essas lives vão durar de 20 a 25 minutos, todos os dias, entre 6h30 e 7h30 da manhã. Essa semana inteira a gente vai falar sobre como estruturar a operação de TI do zero. Beleza? Eu vou fazer os posts lá no LinkedIn, com matérias, com dicas, com matérias e opiniões sobre esse tema, linkando com a live que a gente vai fazer aqui. Beleza? Fique bem, bom domingo e até amanhã cedo. Valeu!